uma boa saúde está diretamente relacionado aos bons hábitos e ao estilo de vida que você escolhe. Passa por uma alimentação nutritiva, natural e sem estimulantes. Depois, pela prática regular de atividades físicas e também fatores que excedem a esfera física do corpo. É necessário, mais do que nunca, cuidar da mente e da alma, saber manejar o estresse, ter relacionamentos felizes e duradouros, entender o seu propósito de vida. Hoje, buscamos o cuidado completo do corpo, mente e espírito, e alguns lugares são especiais para encontrar esse equilíbrio. Como podemos trabalhar a espiritualidade, relacionamentos duradouros e bons pensamentos para conquistar uma saúde melhor, mais paz e felicidade? Como vencer os problemas do dia a dia, as frustrações, a ansiedade e o pessimismo? São perguntas importantes para encontrar o equilíbrio e a cura, tanto física como emocional. A primeira vez que eu vim foi meu aniversário, né? Foi no final de agosto, início de setembro. Eu faço aniversário dia 29 de agosto. E aí a minha esposa me deu de presente um spa. Eu pensei, pô, você me dá de presente um spa? E aí eu vim meio cético, meio contrariado. E nós ficamos uma semana. E naquela semana, assim, eu te confesso que eu fiquei meio, de certo ponto, constrangido, tímido. Mas aí em 7 dias eu perdi 8 quilos. E eu fiquei muito empolgado, né? Mas aí eu saí daqui pela minha própria profissão, né? Pelo fato de me dar, de servir a minha profissão, eu acabei engordando tudo de novo e ainda ganhando mais. É engraçado que a nossa vida, às vezes, ela se transforma assim num mar escuro e tormentoso, né? E esse mar escuro e tormentoso, cheio de ondas, ele torna a nossa vida assim, ele deixa a nossa vida em cacos, né? E é a onda da ansiedade, da responsabilidade, aí vem a onda dos maus hábitos, da violência e da falta de amor próprio, né? E aí eu tive a consciência, talvez incutida da primeira vez que eu vim, de que eu precisava recuperar esses cacos do que eu era antes, né? Há muitos anos atrás. Aqui eu descobri um eu que eu tinha esquecido que existia em mim. Eu não chorava há muito tempo, eu não ria há muito tempo. Eu voltei a ser esse eu que eu não me enxergava mais, né? Bom, uma das razões do ganho de peso é como a pessoa lida com situações de estresse, né? Geralmente ela lida com ansiedade. E a ansiedade é um desconforto psíquico, mas que é sentido no corpo, né? E isso é o que não falta hoje, tanto no mundo do trabalho como no mundo dos relacionamentos, os desafios, as disrupturas que a tecnologia traz constantes, né? Gera angústia, ansiedade, e ele desenvolve hábitos de como lidar com isso que traz prejuízos, e um deles é o ganho de peso. E essa é a forma como o estressado e o ansioso lida com o seu mal-estar, tentando aliviar, comendo. E geralmente são comidas que trazem um resultado imediato, a resposta psicológica e orgânica, que é produção de substâncias químicas do cérebro que traz conforto físico.
Essa palestra que eu acompanhei hoje eu achei incrível, gostei muito. Os fatores que levam para uma vida melhor, tanto na parte física, como mental, como espiritual. Gostei muito, muito dessa palestra mesmo, acho que é um momento que a gente pode parar, pensar e trocar ideias. A roda da vida, ela é uma forma de autoavaliação subjetiva dos aspectos da sua vida como um todo. Então a gente gosta muito de usar aqui no Rituale, porque entra bem em consonância com o conceito de saúde da OMS. Porque a OMS define assim, saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então a gente entende que uma pessoa saudável é uma pessoa que não necessariamente ela está só com os exames em dia, mas ela tem bons relacionamentos, ela tem autonomia, ela se sente uma pessoa capaz de fazer o que ela precisa fazer. Então a roda da vida é uma roda, literalmente, que coloca aí 4 grandes áreas da vida para a pessoa colocar de 1 a 10, qual é a nota que ela dá. E aí nessa avaliação você consegue perceber qual é a área da sua vida que está deixando a desejar. Acontece muito de você preencher essa roda e você olha lá e fala assim, nossa, eu não sabia que minha saúde estava tão ruim, ou eu não sabia que eu estava negligenciando tantos relacionamentos. E aí você precisa ser bem honesto quando você está fazendo isso para poder ver o que de fato você pode fazer para melhorar. A palestra hoje é sobre biotipos e autoestima, tá bom? Alguém sabe me dizer o que é o biotipo? Fisiologia do exercício. Quando a gente estuda anatomia para o exercício físico, nós descobrimos 3 biotipos. Tem uma diferença muito gritante entre você falar para as pessoas e você falar com as pessoas. Quando você assiste uma palestra distante, por exemplo, um palestrante que tem aí milhares, né, de espectadores, ele está falando para. Mas quando você tem um grupo menor, com trocas de experiências possíveis ali ao vivo, do coração, você consegue falar com as pessoas. E aí um conhecimento que é teórico, ele toma uma proporção de praticidade. Você consegue levar aquilo que você está ensinando para a prática da pessoa. E ao meu ver, o que tem de mais rico nas palestras, fora o conteúdo em si, é a troca de experiências, que faz o negócio valer a pena. Mas eu entendi que se a gente não cuidar da gente, é aquilo que a gente senta no avião e fala, põe a máscara primeiro em você, para depois você salvar o outro. Então, as palestras são super motivacionais e fala muito sobre a autoestima, né? Que a gente tem que cuidar da nossa autoestima, cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso emocional, do nosso espiritual. E sempre quando a gente sai de uma palestra dessa, a gente sai bem reflexiva. A gente chega aqui para passar 7 dias, 6 dias, depende de cada um, do plano de cada um. E é interessante que no primeiro dia você ainda está contaminado com tudo que você traz lá de fora, com os problemas, com as coisas que tem que fazer. O segundo dia você começa a relaxar, começa a ter uma tranquilidade, uma paz interior, porque tudo aqui busca levar você para esse lugar. A música é calma, o atendimento é muito calmo, muito cordial, as massagens são incríveis. E a partir do terceiro dia você realmente está entregue no ambiente. Já está vivendo e criando estratégias para poder, quando sair daqui, fazer isso no seu dia a dia. Uma alimentação mais saudável, uma cabeça mais tranquila, mais serena para resolver os problemas. Mas se a mente não está calma, você não relaxa. Enquanto você não consegue deixar para trás, deixar lá para a cidade grande as coisas da cabeça, os problemas, as coisas para fazer, você mesmo com todo o clima para relaxar, você não relaxa. Então uma coisa que eu aprendi aqui é um exercício de realmente conseguir focar em você mesmo, tirar os problemas da cabeça para começar a pensar em soluções de uma forma calma e tranquila. O ansioso geralmente ele tá fora do tempo, né? Ele se projeta para frente. Ou ele ressente o passado ou ele se angustia com o futuro. Então uma das formas é desenvolver a habilidade de estar presente, né? Estar consciente, prestando atenção nos seus atos, prestando atenção em como come, a velocidade que come, a quantidade que come,
Porque a mente inquieta do ansioso não está ali no momento. Então, uma das formas, talvez a primeira, seria voltar-se para o momento presente, estar presente em tudo aquilo que faz. E a parte espiritual, que para mim é o conjunto fundamental, nesse tripé, você volta a ter tempo de pensar e rezar, que para mim é muito importante isso. Agora, o que se tem sobre espiritualidade é porque eles começaram a perceber, principalmente em áreas muito ativas do cérebro de pessoas que têm fé, que isso está intimamente ligado ao que ela vai pensar, como ela vai agir, e automaticamente isso também vai influenciar na sua parte física. Aí quando você olha para isso e fala assim, tá, mas o que a espiritualidade ela cria? Qual que é o fator principal que pode ser percebido e o que é pesquisado em cima disso? A espiritualidade, ela vai lidar com uma questão muito forte do ser humano, que é a sua fragilidade. O ser humano, diante de desafios e o momento que a gente está vivendo, a pandemia e tudo que a gente viveu, mostra para o ser humano que nós somos frágeis, nós somos sensíveis a vários fatores ao nosso redor. A espiritualidade ela vai fazer o quê? Ela vai criar em você a possibilidade de fé. A fé é aquilo que você tem, que está acima do meramente perceptível, né? A fé ela vai ser transcendente e normalmente a fé se fundamenta em algo maior e mais poderoso. Então imagina o seguinte, quando você está numa situação difícil e você se encontra num momento que você não tem respostas, seja pela perda de alguém, seja por uma situação difícil no trabalho, difícil na família, momento de luto, não sei, alguma situação difícil, você se depara com a sua fragilidade. É nesse momento que uma fé bem alimentada, bem nutrida, bem trabalhada, saudável, vai fazer com que ela se apoie em algo maior, trazendo a você esperança, modificando os seus pensamentos e automaticamente mudando a química do seu corpo para que você tenha uma saúde física também. Então a espiritualidade ela está totalmente aglutinada ao seu bem-estar. Se a gente conseguir manter isso daí nivelado às outras áreas da nossa vida, nivelada às outras áreas da nossa vida, com certeza viveremos plenamente aquilo que nós podemos viver. Eu fiz um relaxamento numa banheira, que é interessante, a água morna, são 20 minutos ali. Mas eu, apesar de calmo, sou ansioso, né? Tem essa coisa, esse paradoxo aí. E aí, para mim, não passava esse tempo de 20 minutos. Eu falei, caramba, eu tenho que ficar aqui 20 minutos, o que eu vou fazer 20 minutos? E era para relaxar, né? E depois eu fiz de novo no terceiro dia e foi espetacular, eu já estava vendo a coisa boa que traz para mim, poder ficar 20 minutos numa água quente, com sais, com produtos que te levam para o relaxamento e para o bem-estar. Nós temos 30 tratamentos terapêuticos, todos eles são testados e aprovados pela equipe clínica. Nós temos o banho anti-insônia, onde nós aplicamos uma receita já preparada com chá medicinal, óleos essenciais, sal grosso, onde a gente trabalha para ajudar na melhora do sono. Temos também o banho de leites, que é um banho hidratante, que chama muita atenção pela definição da Cleópatra, né, que utilizava esse banho de leites para hidratação da pele. Os leites eles são vegetais, é leite de coco, leite de aveia e um blendzinho de óleos essenciais preparados especialmente pela nossa equipe. Dentro da geoterapia nós trabalhamos com a dolomita, que é um pó da pedra calcária. Ela é bem cicatrizante, adstringente, ela também a gente utiliza para fazer os cataplasmas. O carvão ativado, por ele ter uma ação muito anti-inflamatória, a gente utiliza ele nos banhos de imersão e também na máscara corporal detox, no qual a gente adere a argila verde para dar melhor liga, vai passando pelo corpo, deixa por 20 minutos, onde ele vai ter uma ação anti-inflamatória, secativa e depois é retirada no banho.
Temos também a ducha Vichy. Ducha Vichy vem da palavra chuva, então é uma sensação de você estar deitado, recebendo um banho de chuva quentinho. Isso vai ajudar a melhorar a circulação do seu corpo, ajuda no relaxamento, alívio das tensões, melhora da circulação. Temos também a ducha escocesa. A ducha escocesa, algumas pessoas ao olhar para ela têm um pouco de medo, mas depois que a gente explica o seu benefício, explica que ela ajuda muito na melhora das tensões, ela é uma ducha que traz muita satisfação para o corpo. Durante a estadia, você vai ter a experiência de provar esses terapêuticos como forma do seu tratamento. A massagem terapêutica também entra. Então, durante a estadia, além da atividade física, da alimentação saudável, da consulta médica, o médico também prescreve para você estar participando desses tratamentos terapêuticos de forma complementar para atingir o seu objetivo. Eu era muito cético em relação a essas terapias, né? Até por causa do meu conhecimento na área médica, alopatia, terapia, para mim isso não funcionava. E é impressionante como funciona, né? Como é que um cataplasma de carvão com argila salva o teu fígado, né? Eu virei uma apaixonada por massagens, né? Como a pessoa era muito agitada, achava que aquele tempo era um tempo meio que cansativo, então perdido, porque não valorizava essa coisa da área física, né, da área da saúde. Antes eu não conseguia ficar nem 20 minutos numa massagem, porque eu pensava em várias coisas que eu teria que fazer naquele dia e que aquele tempo seria importante para ganhar coisas, ganhar mais dinheiro, atrás de mais bens materiais. E hoje não, o melhor bem material está ali, sou eu fazendo a massagem. E quando eu vejo uma massagem bem feita, um spa, eu corro, me dou aquela horinha e vou. Eu sou apaixonada hoje por uma massagem, uma hidroterapia, uma massagem na água, o que for. Tô dentro, me chama que eu tô dentro. O spa, ele tá ligado também às questões clínicas, muito mais do que só relaxar, do que só receber uma massagem. Nós trabalhamos o ser humano como um todo, de forma holística, onde a gente percebe cada detalhe da vida desse paciente, tanto mental, física, espiritual, e a gente procura atendê-lo de uma forma global, bem completa, para promover maior satisfação. O segredo não é cuidar das borboletas, mas sim cuidar do jardim para que elas venham até você. Bom, esse pensamento de Mário Quintana, embora poético, ele tem um princípio muito importante por trás. Qual ele? Muitas vezes nós trabalhamos mais por aquilo que vemos. E a gente, nesse caso dele, ele trabalha sobre as borboletas, lindas e maravilhosas. Queremos as borboletas no nosso jardim, mas não percebemos que às vezes para trazermos e trabalharmos, termos por perto as borboletas, a gente precisa preparar o jardim. Qual que é o princípio por trás disso? É que muitas vezes não é só o que eu vejo, o que eu sinto que precisa ser tratado, mas a essência ou a base e o fundamento para que essas coisas aconteçam. Quando a gente fala de saúde do corpo, da mente, do espírito, muitas coisas são perceptíveis, mas o lado espiritual muitas vezes fica meio silencioso. Se nós conseguirmos entender a importância de preparar esse jardim, adequar o ambiente, com certeza a resposta física, a resposta emocional vai ser positiva e a gente vai conseguir usufruir bem dessas áreas também.